Olá, muito boa tarde. Estamos começando aqui nessa quinta-feira, 18 de março, mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV, discutindo hoje as notícias do Paraná, notícias com o companheiro Emanuel Lobo, vamos falar aqui sobre a situação na capital, onde um caso escandaloso mostra que o poder público, uma vez mais, está pouco se lixando, né? Sejam eles superfascistas, meio fascistas, científicos ou meramente ignorantes, estão misturando aí pessoas com e sem Covid-19 nas unidades de pronto atendimento, das UPAs. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só fazer mais um convite para você conhecer o nosso portal aqui da Universidade Marxista. Lá você encontra o recém-realizado curso O que foi o Stalinismo, com o companheiro Rui Costa Pimenta, curso que se encerrou essa semana, mas para o qual você ainda pode se inscrever, bem como para os demais cursos da Universidade Marxista já realizados anteriormente, e ter acesso aí a um enorme arsenal de textos, artigos, materiais exclusivos que aprofundam o estudo de temas importantes da história do movimento operário, da história da luta de classes e do marxismo. Então, visite universidademarxista.com.br, lá você encontra todas as informações e fica por dentro da formação política marxista promovida pelo PCO. Vem mais novidade por aí. Em breve, a partir do mês de abril, teremos o curso Democracia e Revolução, também com o companheiro Rui Costa Pimenta, discutindo aí um dos temas mais interessantes e mais polêmicos no meio da crise política, né, que se instala no país, em que a esquerda pequeno-burguesa cumpre um papel fundamental e é ela também a principal defensora aí dessa ideologia democrática, que significa, na realidade, a defesa do regime político burguês pseudo-democrático. Vamos ver mais sobre isso? Fique ligado na programação aqui na Causa Operária TV e também lá no nosso jornal diário na internet. Você acessa causaoperaria.org.br, jornal diário do PCO, desde 2003 no ar, com a análise, a polêmica, a discussão dos principais temas do dia a dia, todos os dias no ar. Bem, vamos então à nossa situação em Curitiba, no Paraná, a crise com a pandemia, né? Estamos aí, segundo a declaração oficial, de que Curitiba está diante de uma catástrofe pandêmica. O que significa isso daí, Emanuel? Boa tarde. Boa tarde, companheiro Rafael. Boa tarde a todos os companheiros que nos acompanham na Causa Operária TV. Curitiba, a gente veio falando aqui, né, Rafael, todo momento, sofreu aí uma política de zigue-zague, né? O Ratinho Júnior e o Rafael Greca, eles tiveram uma contradição aí, não seguiram em nenhum momento as medidas, né, que seriam necessárias para enfrentar a pandemia, não abriram concurso, né? Inclusive eles fizeram justamente o contrário, né? A gente noticiou aqui mesmo no Panorama Brasil o ataque do governo Ratinho aos servidores, né? Inclusive os servidores da saúde, né? Tiveram aí congelamentos das progressões, das promoções, não tiveram reajuste salarial nos últimos anos. E o Rafael Greca também, ao invés de abrir concurso para contratar profissionais, aumentou, né, a terceirização aí da categoria, né, dos trabalhadores da saúde. Então eles fizeram tudo ao contrário, e aí isso obviamente que resultou em números cada vez piores da pandemia, né, no sentido de infectados e de mortos, né. Então no boletim da data de ontem, né, o Paraná ultrapassou aí a marca dos 13 mil mortos por coronavírus. E se a gente somar, né, os mortos por síndrome respiratória aguda grave, né, a gente já está chegando aí na casa dos 30 mil mortos, né? O Paraná tem aí 25 mil mortos nesse momento, se somar os dados de mortes diretas por coronavírus e de mortes por síndrome respiratória aguda grave
de complicações do coronavírus, né? Aquele dado que a gente explicou e denunciou desde o começo, Rafael, que é uma jogada aí casada para que o governo oculte, né, o número verdadeiro de mortos no estado. E aí o prefeito Rafael Greca, né, que não fez nada para combater a pandemia, diante dessa situação catastrófica, fechou a cidade, né? Então decretou aí, Curitiba nesse momento está na fase vermelha, né? Então tem uma série de medidas bastante restritivas que vão além, inclusive, do próprio toque de recolher que o Ratinho Júnior já tinha imposto, né? E obviamente que é uma medida, eu falo zigue-zague, porque isso daí não vai ter efeito nenhum, não é eficaz em combater a pandemia, não muda nada, na verdade, na questão da contaminação, até porque o toque de recolher é das 23 às 5 da noite, né? O comércio fecha a partir das 22 horas. Mas até às 22 horas, sobretudo na parte da manhã, no horário comercial, o transporte coletivo fica rodando aí que nem uma lata de sardinha, né? Fica empilhado de trabalhadores. E, como a gente sabe, o transporte coletivo, né, e os locais de trabalho foram os principais aí, vetores de transmissão do coronavírus, né? Então, nesse momento, né, a catástrofe em Curitiba, Rafael, se dá no fato de que as mortes elas não estão parando, né? Elas estão aumentando e crescendo, inclusive, estão escalando rapidamente, né? Curitiba ultrapassou 100 mortos, né, em um único dia. As UPAs elas estão todas sobrecarregadas, né? Não tem mais leito de UTI, como a gente colocou aqui algum tempo atrás, há umas 2 semanas. De lá para cá, né, a taxa de ocupação ela está acima de 100%, né? Então, isso porque os leitos que existem, né, mesmo que eles estejam já todos ocupados, a fila de outras pessoas para esses mesmos leitos, né? Então, mesmo que uma pessoa infelizmente desocupe o leito através do seu óbito, já vai entrar outra pessoa no lugar, né? Então, na matéria diz o seguinte, né? Um pesquisador, né, ele defende a necessidade de medidas que tenham isolamento, né, na cidade de 90%. Curitiba está diante de uma bomba atômica que se tornou o epicentro da pandemia e faz com que o Paraná seja um dos estados piores hoje em dia na pandemia no país, né? E nesse sentido, o presidente, inclusive, do Sindicato dos Professores, nós vamos falar também em seguida da questão dos professores, né? Está se colocando contra aí, né, a volta às aulas, dado que, diante de toda essa situação, Rafael, por um lado, né, o governo estadual e municipal fecham o comércio, né, criam medidas mais restritivas que vão, inclusive, aprofundar a crise econômica, né? Por outro lado, esses mesmos governantes científicos abriram as aulas, né, voltaram às aulas, o Ratinho Júnior tentando voltar às aulas presenciais no ensino estadual, e o Greca voltando às aulas nas creches e nos CMEs, né, o que levou, inclusive, a surto de coronavírus aí, que infectou diretores e funcionários das escolas municipais, né? Então, a catástrofe nesse sentido em Curitiba é o fruto dessa contradição aí da política totalmente criminosa, né, seja do governo estadual, seja do governo municipal do Rafael Greca, né? Agora, Emanuel, você falou aí de medidas ainda mais restritivas, né, com relação ao lockdown. A gente já comentou aqui no Panorama Brasil ontem, eu contei a anedota aqui, a história do pão de queijo. Ontem eu saí à rua, atravessei a rua aqui para comprar um pão de queijo, né, e o local ali com a porta semi-fechada me atendeu e o atendente me disse: tá, tudo bem, a gente vem, você vai ali para o outro lado da rua, tá? Eu não posso te atender aqui no local. Bom, atravessei a rua, esperei o cidadão ali levar o meu pão de queijo e a maquininha para passar o cartão de débito, né? E hoje, no mesmo lugar, aí nós tínhamos 2 policiais em cada esquina, né, circulando o quarteirão, fechando aqueles pequenos comércios que ainda estão com as portas semi-cerradas. Agora, a Polícia Militar de São Paulo já garantiu
que elas ficarão completamente fechadas. O que seriam as medidas mais restritivas aí em Curitiba? Bom, o Rafael Greca, né, Curitiba na bandeira vermelha, devido à lotação máxima aí dos leitos da UTI, né, as medidas mais restritivas, elas fecharam basicamente todo o comércio, né, deixaram aí só farmácias, postos de gasolina e alguns supermercados, né, aqui é interessante porque os maiores, eles ficam abertos, né, agora o pequeno comércio, as mercearias e os mercadinhos de bairro, eles estão todos fechados. Então, a ideia da prefeitura é basicamente, a desculpa é isolar as pessoas, né? Mas o fato é que isso não isola ninguém, né? Os horários, inclusive, o horário menor de funcionamento faz com que as pessoas tenham que ir no supermercado todas num horário muito parecido, né? Então, até às 17 horas no final de semana. E isso daí acaba incorrendo em que todo um setor aí do pequeno comércio, né, sobretudo no centro da cidade, mas também nos bairros, né, fique fechado. E como você falou, Rafael, não são, quando a gente fala pequenos comércios, é desde aquela portinha mesmo que é o próprio empreendedor, né, entre aspas, e é também o funcionário, atende as pessoas e tal, pequenas padarias e tal. Então, essa política do Greca aí acaba, né, atacando, né, todo um setor aí dos pequenos empreendimentos, do pequeno comércio, sob o pretexto, né, de que isso estaria isolando as pessoas, estaria impedindo as pessoas de se contaminarem, né? O que é uma hipocrisia total, dado que os trabalhadores continuam tomando todos os dias, né, o transporte coletivo. O transporte coletivo não teve aumento da sua frota, né? O Rafael Greca e o Ratinho Júnior, eles liberaram dinheiro público, né, para dar subsídio às empresas de transporte, mas não obrigaram as empresas, não questionaram, não cobraram as empresas que elas aumentassem a frota de ônibus, né, criasse aí uma lotação mínima por cada veículo, né. Isso não foi feito de forma alguma, né. Então, as medidas restritivas são basicamente para fechar aí a boa parte do comércio, né, e colocar multas, inclusive, para as pessoas, né. Por exemplo, um dos decretos do Rafael Greca faz com que quem descumpra alguma dessas medidas, como a questão do fechamento do comércio ou deslocamento, né, após os períodos aí de fechamento, tal. Por exemplo, se você andar depois das 11 horas numa praça pública, por exemplo, o descumprimento de qualquer uma dessas medidas torna você alvo de uma multa que vai de R$ 150, Rafael, até R$ 150 mil. Então, e isso é indiscriminado entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, se o cara for vender lá um pão de queijo com a porta pela metade, ele pode ser multado, né? De R$ 150 a R$ 150 mil. E se você, por exemplo, se for feita uma manifestação pública, as manifestações foram proibidas também, né? Se a gente fizer uma manifestação numa praça, a gente também pode ser enquadrado aí nessa multa que vai de 150 a 150 mil reais. Quer dizer, no final das contas, isso não tem nada a ver com o combate à pandemia, né? Isso, na verdade, é um jogo de cena para dizer que está fazendo alguma coisa, né? O governo que não fez nada até então, que é responsável por todas essas mortes que a gente relatou, e, na verdade, para aumentar o poder repressivo do Estado contra a população, né? Dado que o Greca quer com isso impedir, né, as manifestações dos comerciantes, de todo um setor aí que está sendo muito prejudicado por essa política, né, que fecha tudo e deixa as pessoas para morrer de fome em casa, né? Um governo que não deu nenhum tipo de auxílio, não deu assistência de saúde para a população, não fez teste, agora também não tem vacina, né? Então está decretando simplesmente o fechamento sem suporte nenhum para a população, né? Uma política criminosa e que, como a gente tem falado aqui, né, a política dos governadores científicos, né, que são tão aí inimigos e tão criminosos, inimigos da população e criminosos como o próprio Bolsonaro. Agora, tem a notícia do jornal Plural, tá dizendo aqui o seguinte: a estratégia do Greca é um desastre humanitário e financeiro, né? Temos aí a informação de que os novos leitos dedicados à Covid já abrem ocupados, né?
a gente vê no jornal, não sei se a gente tem o gráfico disponível para enviar, né, para apresentar aqui para a gente, mas desde fevereiro desse ano, houve uma transição, né, entre uma sobra de vagas pequena, né, para um déficit de vagas e muito rapidamente, né, partiu aí de 34 vagas faltando no mês de fevereiro, 25 de fevereiro, para uma deficiência aí de 513 vagas a menos, né, agora em 17 de março. O que significa aqui o seguinte, a demanda, né, já ultrapassou os quase 140%, né, em termos do que está disponível. No momento aí existem 1.834 pacientes internados e 485 pessoas esperando a internação. Mas o que mais o Greca fez que pode levar não só ao colapso sanitário, né, mas ao problema também financeiro? Ele vai quebrar as contas para garantir vagas que não são suficientes? Um outro detalhe é o seguinte, né, Rafael? Quando eu falo que o Greca ele fez o contrário, né, é porque ele não investiu o dinheiro do governo municipal na estrutura pública de saúde, né? Ele fez o contrário, ele ainda atacou os servidores e uma parte, desde o começo, né, para dizer que tinha leitos, né, para aumentar o número de leitos e diminuir a taxa de ocupação no início da pandemia, o Greca, ele, num acordo aí com o sistema privado de saúde, né, ou seja, com os grandes capitalistas aí dos hospitais privados, ele contratou, né, ele seguiu a todo momento na pandemia alugando, né, leitos do setor privado para inflar as estatísticas, né? Então, se você fosse contar só os leitos públicos, você teria uma determinada estatística. Agora, adicionando os leitos privados alugados, né, você diminuía a taxa de ocupação. Né? Isso daí foi uma manobra, obviamente, para dar dinheiro para os hospitais privados, mas que não resolvia em nenhuma forma o problema da pandemia, né? Dado que agora tanto os leitos públicos quanto os privados estão superlotados, né? E aí o que acontece? Essa medida que você falou, o fato dos leitos estarem passando de 100%, né? Ou seja, quando um leito é desocupado, já tem uma série de outras pessoas na fila para utilizarem aquele leito. Uma coisa que agrava isso é o fato de que as unidades de pronto atendimento, né, as UPAs, que tem basicamente aí uma em cada grande bairro da capital, elas não foram preparadas para receber os pacientes de coronavírus. Então, vamos pensar o seguinte: o maior bairro de Curitiba, o SIC, né, Cidade Industrial de Curitiba, um bairro periférico. A pessoa se infecta lá, fica com sintomas, o mais normal é que ela vá na UPA do bairro dela, né? Só que ela chega lá, essa UPA não estava preparada para atender os pacientes do coronavírus. Então, como as UPAs elas começaram a receber uma demanda muito grande de pessoas infectadas, né, com sintomas do coronavírus, elas tiveram que, pela própria necessidade ali da situação, atender esses pacientes, né? Mas como elas não tinham preparo nenhum, eles tiveram que, de forma improvisada, né, separar as alas da UPA. Então, colocar uma ala para a enfermaria e colocar, que seria para receber os pacientes em geral, e colocar um setor para os pacientes com sintomas de coronavírus. Né? Então, o que eles fizeram, Rafael? Foi misturar os pacientes. Né? Isso daí, eu não sou da área médica de saúde, né? Mas não precisa ser um especialista para entender que uma doença que a gente está falando, que a questão é justamente a transmissão, você misturar pacientes de coronavírus com pacientes que têm outras doenças, sabe-se lá quais, né? Obviamente que vai só piorar a situação, né? Vai piorar exponencialmente a situação. Então, chegou a virar meme, Rafael, na época, no passado, quando na UPA, no sítio cercado, né, uma foto mostrava, né, que a UPA, o setor da enfermaria com o setor do coronavírus estava sendo separado por um saco de plástico, né, um saco de lixo cortado, né, que era a divisória de uma ala para outra, né? E aí
diante de tudo isso daí, né, o Rafael Greca coloca, né, ele quase todo dia aparece na TV, em coletivas de imprensa, e também a secretária de saúde dele, né, fazendo toda uma encenação lá, né, a secretária chora sempre, né, uma médica, e pedindo a consciência da população, né, ou seja, querendo colocar a responsabilidade, né, pela sua própria omissão na população, né, como se a população que fosse a responsável, né, por essa política criminosa e por esse abandono total das unidades de pronto atendimento, e não o próprio Rafael Greca, né, como numa parcela menor a secretária de saúde também, né. Então essa é a política que está sendo implementada em Curitiba, Rafael, e para mascarar isso daí, né, o próprio Greca ele tem feito uma série de críticas ao governo federal, né, inclusive recentemente, junto com o Ratinho, ele mandou uma carta para o Bolsonaro, né, cobrando mais apoio, né, mais ajuda aí na questão do combate à pandemia, sendo que nenhum dos três fez nada para combater a pandemia, né? Então um fica empurrando para o outro e quem paga caro nessa conta são os trabalhadores. Realmente misturar, né, os pacientes aí numa ala só, ou separar por apenas um saco de lixo, não parece de maneira nenhuma, né, ser algo que vá beneficiar ninguém aí. Pelo contrário, se falam aí do risco, né, que querem combater com isolamento social, com lockdown, com medidas restritivas e repressivas contra a população, os próprios governos aí, estadual e municipal, estão abrindo caminho para um aumento da contaminação bem ali onde a pessoa deveria se tratar, né? Tudo isso porque o investimento e a destruição da saúde caminham aí no sentido oposto, né? Diminuíram aí sistematicamente as verbas, o cuidado e a atenção com o setor da saúde, com os funcionários, com equipamentos, e aumentaram aí paulatinamente um ataque, uma destruição, né, do equipamento disponível, fechando vagas, né, uma situação, uma verdadeira calamidade, um verdadeiro crime cometido contra toda a população. Agora, para falar de outro crime, né, nós temos que tratar do problema da volta às aulas, porque, como o companheiro falou, enquanto fecharam tudo, reabriram as escolas e agora há uma queda de braço aí sobre quando, né, essas escolas vão ser fechadas, porque as aulas estão suspensas até 1º de abril, quer dizer, daqui mais 13 dias, né, e nesse momento aqui até a direção dos professores, né, a direção sindical dos professores está pedindo lockdown, né, uma limitação na sua reivindicação, porque o isolamento não vai resolver o problema, né? É preciso que a farsa da vacina seja colocada de lado e que haja, né, de fato, a compra e a distribuição da vacina o mais rápido possível, a mais eficiente possível e o mais rápido possível para atender aí a população necessitada, né? A taxa de vacinação em outros estados, em outras regiões como o Distrito Federal, é vergonhosa, né? Vacinaram aí 2%, menos de 2% da população, no caso do Distrito Federal, onde há 3 milhões de pessoas, né? E comemoram dizendo que é um grande progresso, né? Uma coisa assim, realmente um ataque, uma humilhação da população, né? Tentar fazer todo mundo de trouxa, acreditando nesses números fraudulentos. Então eu pergunto para o companheiro Emanuel, a situação na educação, a volta às aulas e o lockdown, como é que isso está combinado no Paraná? Bom, como você falou, né, é uma queda de braço mesmo, porque o governo do Ratinho Júnior, ele é uma espécie de governo híbrido, né? Ele é um governo bolsonarista, mas também em várias medidas acompanha aí a política dos científicos, né? Então ele fica entre lá e cá, muito semelhante também ao governo do Rafael Greca, né? Mas o fato é o seguinte, que desde o início do ano o governo começou a fazer uma campanha muito forte para a volta às aulas, né? Inclusive tem um vídeo aí do secretário, né? Um vídeo que passou na filial da Globo, né? O secretário do Ratinho, né? Fazendo toda também uma declaração emocionada, dizendo que
a volta às aulas é imprescindível para as crianças e os jovens, Rafael. Veja só, né, eles estão um ano já sem aula, isso prejudica o processo de desenvolvimento cognitivo deles, né, como se esses caras aí que são verdadeiros criminosos, né, assassinos, tivessem preocupado com o desenvolvimento cognitivo dos filhos dos trabalhadores paranaenses, né. O fato é que essa campanha do Ratinho Júnior, né, pela volta às aulas, se enfrentou, né, com a greve dos professores, né, a maior categoria do Paraná é os professores e funcionários da escola pública do Paraná, que em janeiro, né, fizeram uma assembleia, definiram pela greve, né, e se colocaram contra a volta às aulas presencial, né. Diante dessa pressão da categoria, o governo Ratinho teve que ir, em todos esses momentos, recuando, né, de forma parcial. Então, no primeiro momento, queria a aula presencial voltando com 50% do contingente, né, que seria o tal do ensino híbrido, né, que na verdade é uma farsa, porque seria metade do ensino EAD, que já não funciona, e metade do ensino presencial, né. A mobilização dos professores fez com que o governo, né, inclusive os aumentos dos casos e das mortes no Paraná, tornaram a política do governo muito antipopular, né? Então ele recuou dessa política, e no dia 18 de fevereiro, então há um mês atrás, que era a data que ele tinha colocado para acontecer a volta às aulas, o governo então recuou e fez com que no dia 18 acontecesse apenas uma volta pedagógica, né, que já foi uma forma também de colocar uma parte aí dos diretores, coordenadores pedagógicos, funcionários e professores para dentro das escolas, né. Só essa política, né, que já foi um recuo, né, do que o governo queria, resultou já na infecção e na morte, inclusive, de vários colegas, Rafael, professores e funcionários da escola pública, né. Então, isso dificultou ainda mais, né, a política do Júnior. Nós denunciamos, né, as mortes que aconteceram, as infecções, e colocamos claramente para a população, né, se isso aconteceu sem os alunos dentro da escola, né, imagine o que seria, né, colocar os alunos também, ainda que fossem contingentes menores, né, 50%, 30%, enfim, né, de qualquer forma o resultado ia ser o mesmo, ia ser catastrófico, né. Então o governo foi recuando, né, e nesse momento colocou aí a volta do ensino, a implementação do ensino híbrido, né, para 1º de abril. Então empurrou mais para frente. Nesse momento, né, o que está acontecendo é que uma parte da categoria está paralisada, está, né, fazendo greve mesmo à distância, né, mesmo não estando indo presencialmente nas aulas, não está acessando, né, a plataforma aí da educação, não está dando aula e tal. Uma outra parte da categoria está dando aula à distância, né, e alguns servidores, né, estão indo para as escolas, né, como eu falei, alguns diretores, alguns funcionários, e as escolas que tiveram infecções, a gente já pressionou e elas já fecharam, né. Então, a queda de braço nesse momento é justamente isso daí. O governo fica fazendo a campanha, né, para que aconteça a volta aí do ensino híbrido, né, que é um precedente, obviamente, para a volta total do ensino presencial, né. Isso daí é uma política criminosa, né. A gente viu isso em São Paulo, né, Rafael, em que o científico aí, Dória, né, em pouco tempo, aí, em menos de um mês, já tinha infectado mais de 2.000 trabalhadores em educação, né, estudantes, inclusive, vieram a óbito, né, estudantes jovens, né, inclusive se essas novas variantes aí do coronavírus que atacam mais os jovens, elas devem ser creditadas, aí, o copyright delas, Rafael, deve ficar na conta dos científicos, aí, porque abrindo as escolas eles permitiram, né, que o vírus passasse a atacar também a juventude, né, meninas aí jovens de 13, 14 anos faleceram, né. No Paraná a gente não teve nenhum caso desse ainda, porque justamente a categoria lutou para que os estudantes não tivessem aula, né, não voltassem às aulas presenciais, mas nesse momento é justamente essa a luta, né. E aqui, em segundo lugar, é preciso colocar, né, que diante disso, né, a política correta tem que ser a de volta às aulas só com o fim da pandemia e com a vacina, né, para professores, para estudantes, para toda a população, né. Nós não queremos passar na frente de ninguém, nós queremos que a vacina seja para todos, né, e é por isso que é preciso lutar, né, para exigir que os governos apareçam com a vacina, né, porque isso não vai acontecer. A gente está vendo aí o exemplo do Paraguai, né, ficando em casa, né, fazendo crítica só nas redes sociais, não vai fazer com que os governos que estão deixando a população morrer apareçam com a vacina e com as condições
para a população sobreviver e superar a pandemia, né? É preciso mobilizar para obrigar os governos nesse sentido. E aí, a política aqui da direção do sindicato, Rafael, é muito confusa nesse sentido e muito ruim para a categoria, porque ao invés de denunciar, né, essa política genocida dos governos, né, e de mostrar as semelhanças que o Ratinho tem com o Dória, com o Bolsonaro, o Greco e tal, que todos eles são verdadeiros inimigos, né, criminosos aí que estão assassinando a população, o sindicato ele pede, né, ele coloca uma política que reforça, na verdade, a demagogia que o governo faz com a questão do isolamento social e das medidas restritivas, né. Nesse momento, a direção do sindicato, Rafael, pede que aconteça um lockdown de 21 dias no Paraná. Né? Se um dia de lockdown já é extremamente danoso, né? Vamos pensar, por exemplo, um pequeno comerciante que sobrevive das vendas diárias que ele faz, né? Se ele ficar um dia sem trabalhar, ele já não consegue comprar a comida do dia seguinte. Imagina ficar 21 dias. Né? Então, no momento em que não há nenhum tipo de auxílio para a população, o auxílio do governo federal liberado em média de R$250, que não compra nem comida, e inclusive 28 milhões de pessoas não vão receber esse auxílio, né? 28 milhões de pessoas que receberam no passado não receberão esse ano. Então essa política de defender o lockdown, na verdade, só reforça, né, dá legitimidade para a política criminosa aí do Ratinho Júnior, né, que não está fazendo nada para combater a pandemia, na verdade está usando a pandemia como pretexto para combater os trabalhadores e a população paranaense, né? Ok, é isso aí. Bom, nosso tempo acabou, agradeço muito o companheiro Emanuel aí pelas informações, pelo comentário. Você fique ligado na programação da Causa Operária TV, estamos sempre no ar de segunda a sexta, a partir do 12h15, e a gente se vê amanhã. Até lá!